Fala comigo, meu amigo, fala comigo, minha amiga, muito prazer. Professor Felipe Pasolini na área, planos de história no ar, mais uma vez, período clássico, história da Grécia. Para tu que já está acompanhando, tu já sabe onde é que a gente está. Para você que está chegando aqui agora para estudar firme mesmo até o fim do ano, até novembro, até o Enem ou qualquer outra coisa a mais, a gente está numa das fases principais da história da Grécia. Entender a história da Grécia sem pegar esse período denominado período clássico, que você que está dando uma olhada aqui no quadro, inclusive, tira seu print. Tirou? Você acabou de perceber que aqui tem alguns nomes soltos que você que já deve ter estudado antes, ou se você é curioso ou curiosa, e está aqui só para matar aquele seu hobby em história, você já percebeu que você conhece alguns nomezinhos aqui. Agora vamos entender para sistematizar esse processo histórico que a Grécia está envolvida. Primeiro de tudo, para tu entender o período clássico, tu tem que perceber que após a formação das polis gregas, lá no período arcaico, sendo elas Atenas e Esparta as principais, mas não as únicas, tinham por volta de 200 cidades gregas, tá? Tu tem que perceber que de lá para cá, a Grécia, e especialmente Atenas, começa a entrar num processo de desenvolvimento comercial muito amplo, interligando, ou na verdade fazendo parte de um sistema mediterrâneo e do mar Egeu que envolve diferentes civilizações. Para te dar um exemplo, um fato de como que culturas fora daquela do mundo grego começam a estimular o desenvolvimento grego é o alfabeto dos fenícios, que inclusive tem aula sobre fenício aqui no plano de história, tá? Se eu fosse tu, eu ia lá ver. Ali você percebeu que aquela civilização que ocupava onde hoje é o atual Líbano desenvolveu um sistema alfabético fonético que acabou sendo apropriado pelos gregos e no seu processo de transformação e reformulação acabou chegando ao nosso alfabeto. Olha que doideira. Então você está vendo aqui que dentro desse auge do desenvolvimento econômico e cultural, a Grécia Antiga está envolvida dentro de um sistema que envolve outras civilizações. Claro, tu não vai acreditar, tu vai pensar que a Grécia Antiga está se desenvolvendo porque está ali sozinha, isolada. Não, é justamente o contrário. As relações estão extremamente intensas. Inclusive, tudo aquilo que se destaca muito acaba chamando atenção. Já ouviu falar aquela frase? Prego que se destaca é martelar? É mais ou menos isso. O tal mundo grego está se desenvolvendo diante de todas essas transformações que, se você estiver curioso, vai fazer uma pesquisa para saber detalhes. Isso acaba chamando a atenção do Império Persa. Se tu quer assistir aula sobre o Império Persa, escreve aqui embaixo, escreve ali embaixo nos comentários. Aí eu faço para você. Mas se tu não quiser, se liga só. Porque o Império Persa, que vivia, né, onde hoje é o atual Irã, começa um processo de expansionismo territorial por meio das suas forças militares até chegar na região da Ásia Menor, nas portas da Grécia Antiga, na parte asiática da Grécia Antiga. Isso acaba acontecendo basicamente por causa dessa opulência econômica e cultural, mas especialmente econômica. Então, os persas acabam empreendendo um expansionismo territorial até as portas das cidades gregas. E é aí que as coisas começam a se degringolar. É aí que o mundo grego entra em choque com o mundo pérsico. Essas são as guerras médicas. Me faz uma pergunta inteligente. Professor, por que as guerras médicas se chamavam guerras médicas? Ótima pergunta. Basicamente porque os gregos chamavam os persas de medos. Medos por quê? Porque na origem do Império Persa houve a união entre os persas e os medos ao sul do Mar Cáspio. Não sabe onde é o Mar Cáspio? Vai olhar o mapa. Deixa de ser faz nada. Vai lá olhar o mapa e vai conhecer o Mar Cáspio e toda a geografia da região que você vai mentalizar a origem do tal Império Persa para você fazer uma comparação até esse choque que vão ser as guerras médicas. Repare, guerras médicas no sentido de que não vai ser um conflito contínuo e incessante, com frentes de batalhas bem formadas por muito tempo, não.
Ao longo desses anos de guerra aqui, vão acontecer diferentes batalhas, inclusive duas mais famosas, que são envolvidas com dois reis persas diferentes, primeiro com Dário I, que tenta já invadir uma região mais a leste da Península da Ática, que eu já te expliquei onde é que é, e ali acontece a famosa Batalha de Maratona, onde o general Milcíades ele consegue debandar as tropas persas e no meio da história manda um soldado para contar lá para Atenas, para a cidade ateniense, de que vencemos, botamos persas para correr. E esse tal soldado que corre da região ali de Maratona até Atenas, corre por volta de 42, 43 quilômetros, que inclusive, não é coincidência, as maratonas, como a Maratona de São Silvestre, ela tem mais ou menos esse tamanho. Olha só que maneiro. Curiosidade, planos de história também é cultura. O que acontece nessa guerra? Essa primeira batalha é vencida pelos atenienses, sendo que alguns anos depois, Xerxes, filho desse rei, Dário I da Pérsia, ele acaba se reorganizando. E nessa nova reorganização, ele consegue vir com o pé na porta, soco na cara, porque, sim, os persas, apesar dos 300 de Esparta, que seguram os persas por um bom tempo no desfiladeiro da Termópilas, isso aí tu vai assistir o filme 300, tá? Mesmo com essa história mítica dos espartanos, os persas eles conseguiram invadir boa parte das cidades gregas, inclusive incendiando a cidade de Atenas. Os persas, dentro dessas guerras médicas, eles vão acabar gerando uma forma de organização diferente entre as cidades gregas. Por quê? Cada polis, cada cidade grega, ela é independente. Muito bem, li tua cabeça. É independente. Ao ser independente, nenhuma tem obrigação de ajudar nenhuma. Ninguém depende de ninguém, teoricamente. Sendo que como esse inimigo comum está ameaçando o conjunto das cidades, o conjunto do tal mundo grego, esses gregos começam a perceber um ponto de diferença entre eles, gregos, adoradores dos mesmos deuses, falantes da mesma língua, seguidores das mesmas culturas, diferente daqueles outros, diferentes, estrangeiros, bárbaros. Isso acaba gerando uma comoção e uma reorganização das cidades gregas contra os persas. E adivinha o que vai acontecer? Eles vão comer uma pizza? Não. Eles vão vencer. Gente, uma última batalha naval, especialmente liderada pelos atenienses, vai conseguir selar a vitória dos gregos diante dos persas. E isso vai acabar gerando, inclusive, um acordo de paz, onde os persas eles falam assim, não, beleza, Grécia, tá tranquilo, eu não vou mais perturbar vocês até de uma parte aqui da Ásia Menor para ir na sua direção. O mar Egeu é de vocês, eu vou ficar aqui de boa. Se ligou? Esse resultado final parece que tudo agora volta para um sentido muito melhor. As cidades gregas voltam a exercer um desenvolvimento econômico e cultural. Foi mais ou menos assim mesmo, tá? Mas não exatamente todo mundo. A partir desse momento, a história da Grécia vai acabar entrando num processo histórico que daqui a 150 anos, vulgo, este lado do quadro, o processo histórico vai ser de queda, apesar desse auge que vai começar agora. Porque logo depois das guerras médicas, na verdade, durante as guerras médicas, no ano de 478, lembra? O calendário aqui é decrescente, uma questão de cálculo de tempo. Os atenienses eles vão liderar a criação de uma organização chamada de Liga de Delos. Eu costumo chamar de uma cooperativa de cidades, só que é liderada por Atenas. O que essa Liga de Delos pretendia um pouco antes do fim da tal guerra contra os persas? Eu, Atenas, vou organizar um dinheiro e soldados que vocês, cidades, têm que dar pra gente. Pra gente quem? Pra nossa liga, que vai ser organizada por mim. Com qual objetivo? A gente vai pegar esse dinheiro, esses soldados, e vamos organizar conforme os nossos interesses para nos defender dos persas.
Beleza, faz sentido. E é chamado de Liga de Delos porque o dinheiro inicialmente era organizado, guardado lá na ilha de Delos, tipo um cofre, um banco central da Liga, sendo que era controlado pelos atenienses. As cidades gregas que fizeram parte dessa liga, inclusive Esparta fez parte dessa liga, elas passaram a ser obrigadas a pagar impostos, mas ao bel prazer dos atenienses. Esse momento, final dessas guerras contra os persas e início da Liga de Delos, vai marcar uma hegemonia dos atenienses dentro daquele território, dentro daquela região. Vamos pensar o seguinte, Atenas já estava com um comércio muito bem desenvolvido. Atenas estava aumentando cada vez mais o seu processo democrático de participação de seus cidadãos na sua política. Ao mesmo tempo, a escravidão em Atenas também está crescendo. Quanto maior a democracia em Atenas, é meio incoerente, né? Mas é assim, a escravidão foi acompanhando. Mais democracia, mais escravidão dentro de Atenas. Isso foi fazendo com que essa cidade começasse a exercer um controle muito importante naquela região. Alguns livros chamam até de um imperialismo ateniense. É inclusive nesse momento que surge Péricles, uma figura importante para tu entender a democracia ateniense, que também tem aula própria aqui no plano de história, que inclusive, já que eu parei para falar sobre isso, eu acho que tu podia dar aquela curtida aí, dar aquele like, aproveita, se inscreve e compartilha, tá? Se não se inscreveu ainda, vai lá. Vai se inscrever. Tô de olho, hein? Vamos falar de Péricles. Porque Péricles é importante para tu entender um processo de confirmação da tal democracia. O processo da construção democrática você já viu e sabe que aqui nesse período do século V, 400 e cadinho antes de Cristo, Péricles ele acaba sendo colocado como uma das figuras principais na organização da cidade ateniense. É justamente sobre o seu governo que, claro, você estudou, tu sabe que ele não é um rei, não é um governante único, não. Ele é só um dos principais desses líderes de Atenas, tá? O que ele vai fazer? Ele vai acabar fazendo com que os atenienses, os cidadãos, aceitem que o dinheiro da Liga de Delos seja guardado dentro de Atenas e utilizado para Atenas se reconstruir depois das batalhas contra os persas. Se liga só, os caras cobraram dinheiro de várias cidades e estão usando esse dinheiro das outras cidades para reconstruir a sua própria cidade. Cara, vários templos foram reformados e outros construídos. O auge da cultura arquitetônica de Atenas vai ser justamente nesse momento. Vai ser criada uma estátua de mármore de 26 metros, da deusa Atena, com as roupas, com as vestes de ouro. Sabe-se lá como é que a galera fez roupa de ouro numa estátua de 26 metros e colocou lá no alto do morro dos caras lá de Atenas, com o dinheiro da cidade dos outros. Adivinha quem é que vai ficar chateado com isso? Os espartanos. Não só os espartanos, tá? Não é uma consequência direta, mas dentro desse contexto, onde já estão percebendo essa sobreposição dos atenienses diante desses fatos, os espartanos vão ser uns dois que vão se rebelar contra a Liga de Delos. E é assim que Esparta pula fora da Liga de Delos, se reúne com outras cidades, como Corinto, e criam a própria liga. Essa liga é a Liga do Peloponeso, que não vai ter mais o objetivo de arrecadar dinheiro para se proteger exatamente contra os persas, mas vai ter um objetivo de criar uma organização de cidades lideradas por Esparta, onde serão organizados dinheiro e soldados dessas cidades envolvidas, sendo com uma diferença. A Liga de Delos, os atenienses acabavam arregaçando na cobrança, cobravam e queria mais ainda. Aqui era uma espécie de colaboração consciente, uma colaboração de cadinho em cadinho. Você dá se tu puder, se tu não puder dar, tu não dá. E tá todo mundo bem assim. Então, tu tá percebendo que nesse contexto, depois das guerras médicas, inclusive durante esse momento do século de Péricles, os espartanos criam a sua própria liga, a Liga do Peloponeso, que acaba gerando uma rivalidade diante desses caras aqui. Galera, pensa só no seguinte. O que tu acha que pode acontecer? Tá tendo um quadro, né? Guerra.
É isso que eu falei, depois das guerras médicas, esse tal mundo grego acaba degringolando-se em vários conflitos, onde, nesse conflito, que vai durar cerca de 30 anos, também, a Guerra do Peloponeso vai ser uma guerra entre cidades-estados lideradas por Atenas e cidades-estados lideradas por Esparta. Agora a briga ficou feia, porque é Atenas contra Esparta. São os caras que se consideravam superiores e trabalhavam o físico e o intelecto contra os caras que, apesar de calados, eles eram retos e diretos, porque eles eram militares e extremamente disciplinados e violentos. Quem é que tu acha que vence essa guerra? Esse conflito, no fundo, não vai ter... Sim, pensando no sentido metafórico, ninguém vence. Mas quem vence mesmo é Esparta, que acaba exercendo um breve domínio também de 30 anos, sendo que esse breve domínio acaba irritando ao longo dessas décadas algumas cidades, que também se sentem meio desgostosas desse novo contexto. É justamente Tebas, que tinha um forte exército, tá? Tebas, é mais perto de Atenas do que perto de Esparta. Dá uma olhada no mapa. Tebas, que tinha um forte exército, ele acaba reagindo a esse domínio ateniense. E, de fato, vence Esparta, acaba também exercendo uma hegemonia em algumas regiões das cidades gregas, sendo que, no fundo, a principal consequência é o grande enfraquecimento de todas as cidades. Porque, se você fizer a conta, já são mais ou menos 150 anos onde estão acontecendo diferentes guerras com os mesmos envolvidos. Isso só vai gerar um enfraquecimento, e esse enfraquecimento tende à invasão. E é justamente aí que vai surgir o famoso Império de Alexandre o Grande da Macedônia, com também o período helenístico famoso, com a invasão da Macedônia nas cidades gregas, fazendo aquele império que vai chegar até as portas da Índia, no Vale do Rio Indo. Gente, a história ela não acaba, e na minha opinião a história é maneira pra caramba. Não sei o que tu acha dessa história, não sei o que você achou dessa aula. O que tu achou, aproveita, deixa um comentário, mas eu acho muito maneiro, cara. Eu fico vendo isso aqui, eu fico viajando pra caramba, eu fico estudando para dar essa aula pra você, eu só fico viajando. Falando em viajar, vai lá, vai com Deus, beijo no teu coração, não esquece de dar aquela curtida, não esquece de se inscrever, não esquece de ir lá no Instagram. Fui!